gostaria de agradecer a todos. Professora Rita Cortez, já botei aqui na categoria. Gente, professor Ricardo Guanabara. Chique, chique a exposição. Realmente, o professor Sérgio Santana, meu presidente, realmente, eu sou um apaixonado pelo direito comparado, um apaixonado. Eu tive uma professora na PUC, que era professora, você conhece, a professora Ana Líria Tavares, sempre no mestrado e no doutorado. Então, ela me tirou do lugar comum. E eu sempre acompanhei o direito comparado e também, nas minhas aulas de direito administrativo, eu costumo misturar os institutos. Então, pegando a Constituição de Weimar, eu escolhi apenas um capítulo, os direitos individuais. Os direitos individuais na Constituição de Weimar. Mais nada. Não vou falar sobre direitos sociais, políticos, etc. Há uma parte, inclusive, viu, doutor Fontes, que fala sobre o casamento, muito interessante, e diz assim, eu não vou falar sobre isso, mas da vida em comum. Estabelece, assim, paradigmas que são espetaculares. E o direito comparado, ele tem aquela perspectiva de nos colocar no centro da história. E vamos descobrir como estamos atrasados, como nós não avançamos. Bom, eu quero agradecer ao professor Ricardo Guanabara. O professor Ricardo Guanabara é doutor em ciência política e tem formação em ciências sociais. Então, ele consegue, e formação em direito também, então, ele consegue traçar uma perspectiva de contexto muito interessante, que eu vou me ater aqui a alguns artigos da Constituição de Weimar. Eu queria que vocês prestassem atenção e vão observar como a Constituição de Weimar ela foi importante. E aqui dizer o seguinte, o professor Ricardo Guanabara tocou num aspecto fundamental. Sabe aquela questão de pensar como vira-lata? Ou seja, nós temos uma concepção e pensamos como vira-lata, porque não festejamos a Constituição Mexicana 17. Não vi na internet, assim, procurando rapidamente, nenhum evento sobre a Constituição Mexicana, que foi uma Constituição fundamental. Fundamental. Lá estão as bases dos direitos sociais. Aliás, um evento na PUC que fizemos sobre a Constituição de Mexicana há muito tempo atrás. Então, e eu discordo disso. A Constituição mexicana ela foi tão importante, que ela acabou por influenciar alguns países europeus, por incrível que pareça. Mas é melhor citar a Alemanha, porque é mais chique citar a Alemanha e esquecer da Constituição mexicana. Quando eu estive na França, fazendo meu pós-doutorado, teve um professor de lá que me disse assim, professor Peixinho, me responda uma coisa. Porque professor Peixinho é petit poisson, é mais chique chamar de peixinho do que petit poisson. Então, petit poisson é mais fácil. O professor petit poisson, por que essa paixão na literatura europeia? Por que vocês não estudam os constitucionalistas brasileiros? Por que vocês não estudam? Por exemplo, olha, o professor Ribas dá um curso na PUC sobre direito constitucional brasileiro, aborda toda a história do constitucional brasileiro, mas nós preferimos discutir os alemães, os franceses, os italianos, até mais os espanhóis do que os brasileiros. Esquecemos desse lado da Constituição brasileira e dos doutrinadores brasileiros. Para dizer o seguinte, que a Constituição de Weimar, ela, na verdade, ela não inova, ela não é inovadora se partimos da perspectiva dos direitos individuais de 1604. Eu vou colocar um marco histórico aqui, que ele é um pouco arbitrário. Mas, assim, os direitos fundamentais, todos eles individuais, sem exceção, todos os direitos individuais, eles nascem na Idade Média em solo inglês. Todos, sem exceção. Os ingleses, desde a Idade Média, e eu vou pegar 1640, 1669, um período fértil, o Christopher Hills, que é um dos grandes autores da história do direito inglês, e há um italiano,
um italiano chamado Fiorencio, que ele faz um estudo profundo sobre os direitos individuais ingleses. Por exemplo, direito de ficar calado. Onde nasceu? Na Inglaterra. O domicílio como inviolável. Onde nasceu? Em solo inglês. O direito de ter advogado. Em solo inglês. O habeas corpus, 1640 e 1669, foi um aperfeiçoamento em solo inglês. Liberdade de imprensa, em solo inglês. Ou seja, direito de propriedade, solo inglês. O direito adquirido, que o Maurizio Fioravanti critica como, ao lado do direito de propriedade, como dois direitos que atravancaram o processo civilizatório. Direito de propriedade e direito adquirido, em solo inglês. Então, basicamente, os ingleses inventaram, criaram todos os direitos fundamentais. Você tem uma ideia, professor Ricardo Guanabara? O domicílio como inviolável é da idade, é antes de 1640. Antes de 1640. E, é claro, sem contar aqui, que já João Sem Terra estabeleceu a questão da anterioridade tributária, do princípio da anterioridade tributária, que está lá atrás, na carta de João Sem Terra. Mas esse período de 1640 a 1669, que todos os direitos sociais, individuais, eles se proliferam. Então, a carta de 1919 não inova enquanto direito já positivo. Ela inova enquanto carta constitucional. Bom, os americanos nada fizeram, nada criaram. Eles foram copiadores, eles fraudaram, eles se apropriaram de todo o direito inglês. A única invenção do direito americano para o sistema constitucional foi a criação da figura do juiz. Então, os americanos criaram a figura do juiz, porque não havia poder judiciário. Locke, ele desconhece o poder judiciário. Aliás, os ingleses sempre tiveram pavor a um poder judiciário. A Suprema Corte inglesa é recente. A Câmara dos Lordes sempre fez o papel de uma Suprema Corte. Os franceses decapitaram todos que faziam parte do poder judiciário, posteriormente com a Revolução Francesa, e os americanos criaram, efetivamente, a figura do juiz como guardião da Constituição. Mas não inventaram absolutamente nada em termos de garantias individuais. Nenhum direito individual os americanos inventaram. Bom, contextualizado, eu trouxe para vocês aqui 3 quadros bem interessantes. O primeiro, da Constituição de Weimar, está ali, 19 a 33, ou seja, o professor Ricardo falou, mas é importante pontuar que a Constituição de Weimar está entre duas tragédias. A tragédia da Primeira Guerra Mundial, com a humilhação, o Tratado de Versailles foi um tratado de humilhação para o povo alemão, ou seja, o eixo vencedor impôs um ônus insuportável de ser, digamos assim, de perdurar por muito tempo, e entre a Segunda Guerra Mundial. Então, nós temos um hiato, um gap entre o desastre da primeira guerra, Grande Guerra, e o orgulho alemão. Então, o orgulho alemão, ele nasce justamente com a ascensão legítima de Hitler ao poder. Ou seja, Hitler, uma das bandeiras de Hitler é: vamos resgatar o orgulho alemão. E, é claro, com esse orgulho alemão vieram todas as atrocidades. A Constituição Alemã de 1949, em vigor até hoje, e a Constituição Brasileira de 88. Vamos aqui parar um pouquinho e vamos ver o seguinte: em que lugar nós podemos nos situar na história? Bom, primeiro, a igualdade formal perante a lei.
está no artigo 109 da Constituição de Weimar. Então, garante aos alemães, olha que coisa interessante, homens e mulheres. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Homens e mulheres. 1919. A Constituição alemã, que de 49, o que ela disse? Todas as pessoas são iguais perante a lei, homens e mulheres têm direitos iguais, o Estado promoverá a realização efetiva da igualdade de direitos das mulheres e dos homens, empenhar-se-á pela eliminação de desvantagens existentes. Ou seja, a Constituição de 49, a alemã de 49, resgata a ideia de igualdade material. Então, assim, se na Constituição de Weimar a igualdade material já existia como reflexo, por exemplo, do direito ao casamento, homens e mulheres são iguais em direitos pela Constituição de Weimar. Aqui na Constituição alemã de 49 já se reconhece esse direito. Ao lado, nós temos todos são iguais perante a lei, a Constituição brasileira, sem distinção de qualquer natureza, etc. Também o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres. Só que, enquanto na Alemanha de 49 as conquistas das mulheres vieram imediatamente, ou seja, apesar desse gap entre 19 e 49, a partir da grande revolução cultural que se dá depois da Segunda Guerra Mundial, as mulheres conseguem diversas conquistas e estatutos. No Brasil, a garantia formal, ela sempre existiu, desde a Constituição do Império, mas nunca houve efetivação. Os direitos das mulheres foram postergados, eu não posso falar aqui, mas, enfim, mais porque todos efetivamente já sabem. Então, nós podemos dizer, concluir, que temos a igualdade entre homens e mulheres já na Constituição de Weimar, não nesse artigo propriamente, mas nos outros artigos que falam sobre casamento e direitos. Nós temos, em 49, esse direito ampliado na Constituição Alemã de 49, e é só para dizer assim, eu pergunto sempre, onde surgiu o princípio da dignidade da pessoa humana? Surgiu num acordo de 1950, por aí, no caso Lutz, na Alemanha, pós-guerra. Todos os ordenamentos jurídicos posteriores copiaram e, é claro, se inspiraram no princípio da dignidade da pessoa humana, que não foi positivado, foi recepcionado pela jurisprudência alemã. Então, aqui eu não posso, ficaria 2 horas, mas só para vocês terem uma ideia dessa questão da igualdade formal. Aqui nós temos o seguinte, é pequeno, todos os alemães têm o direito de livre circulação em todo o Reich. Todo mundo tem o direito de permanecer em qualquer lugar do Reich, onde quiser, de estabelecer ali, de adquirir prédios e de exercer qualquer profissão, restrição. Aqui nós temos um combo de direitos fundamentais. Esses direitos foram consolidados e ampliados pela Constituição de 49. Mas, observem, já aqui, em 19, você tem direito de propriedade, a liberdade de exercício da profissão e o direito de ir e vir. Já em 19, nós temos positivado, e nos artigos, professor Ricardo Guanabara, que decorrem depois, né, direitos sociais, nós temos esses direitos ampliados. É que não tem como trazer todos os artigos aqui, nós ficaríamos aqui até amanhã, mas é interessante que alguém que queira, entre no texto e vocês vão ficar, efetivamente, assustados, como eu fiquei. Então, aqui diz, todos os alemães gozam de liberdade de locomoção e de domicílio em todo o território nacional, ele é bem ampliado. Aliás, professor, dizer assim, o Brasil é subdesenvolvido porque tem uma Constituição detalhista. A Constituição de 49 é extremamente detalhista. Na sua área, professor, quer dizer, uma das suas áreas, direito criminal, por exemplo, o artigo sobre presunção de inocência é quilométrico na Constituição. E ainda remete à regulamentação. Quer dizer, é um dos outros mitos dizer que uma Constituição
inflacionada, é reflexo de um país subdesenvolvido. Bem-vindos à Alemanha de 49, que é um país subdesenvolvido. Então, analisando, André, todos os artigos da Constituição alemã, é inacreditável como tem 5 páginas, às vezes, um artigo constitucional. O que cai com terra é essa nossa avaliação superficial que fazemos. Liberdade de escolha, né, profissional. Todos os alemães têm o direito de livre circulação, uma repetição do artigo. Todo mundo tem o direito de permanecer e exercer qualquer profissão. A Carta de 49, ou seja, ela detalha e amplia, não deu para colocar tudo ali, esse direito ao trabalho, de exercer a profissão. Veja que, doutora Rita, que em 19 já existe, mas em 49 esses direitos são ampliados, como, obviamente, aí, uma decorrência desse resgate do pós-nazismo, né? Essa ideia de contextualização, mas de ampliação de direitos. Nós podemos concluir, já vou concluir, só essa parte, dizendo o seguinte, que a Constituição de 49, e concluo em parte, ela é uma Constituição extremamente parecida com a de 88, porque ela tem uma preocupação de, pelo texto da Constituição, transformar o país. Ela é pós-grande tragédia. Então, a preocupação da Constituição de 49 é, vamos fazer um novo país por meio da Constituição. Professor Sérgio Santana. E a crítica que os liberais fazem aqui, e que fizeram aqui, é que a Constituição de 88, ela foi um óbice ao desenvolvimento regional. E que porcaria é essa, então? Como é que nós temos aqui essa Constituição inflacionada e preocupada, e está vigente até hoje? Porque, obviamente, a Corte Constitucional, a Corte Constitucional alemã, ela tem uma preocupação, que é a ampliação dos direitos fundamentais. São diversos direitos fundamentais criados a partir da interpretação da jurisprudência da própria Corte Constitucional, a partir da Constituição. Então, lá na Alemanha, os alemães ampliaram os direitos fundamentais, já sobrecarregados pelo Poder Legislativo. Aqui não. No Brasil, direitos individuais, conquistas fundamentais, decorrem de uma preocupação tupiniquim. Então, doutora Rita, a justiça do trabalho, né, a proposta desses imbecis, idiotas, de extinguir a justiça do trabalho, é porque a justiça do trabalho é um óbice. E numa palestra que o doutor André estava presente, inclusive, nós demonstramos, a partir de uma literatura vasta, que os países desenvolvidos, com um PIB alto, têm uma justiça do trabalho. Aliás, os liberais, hein, doutor André? Os liberais, você é um liberal, mas um liberal bem avançado, o doutor André Fontes é um liberal oxigenado. Mas, eu estava dando uma palestra e tinha um idiota do meu lado, que a gente convive com idiotas, né? E aí eu sou um pouco hiperativo. E aí esse idiota falou sobre as custas na justiça do trabalho, que era um absurdo, que deveria haver uma reforma para que a justiça começasse a cobrar custas na justiça do trabalho, porque essas custas, segundo esse idiota, atrapalhariam a vida do empresário, e essas custas, elas provocariam um excesso de procura nas ações. Eu, como sou uma pessoa muito educada, ele falou, eu pedi a palavra. Eu pedi a palavra porque havia centenas de estudantes de direito. Eu falei assim, eu quero concordar, doutora Rita, com o professor fulano, um idiota, um professor fulano de tal, que realmente as custas na justiça do trabalho são preocupantes. Imagine o senhor que um país do terceiro mundo, país merreca,
país qualquer, julgou inconstitucional a cobrança de custas em matéria trabalhista. Esse país é um país porcaria. Professor, qual foi o país? Besteira. Foi a Suprema Corte Inglesa. Julgou inconstitucional a cobrança de custas em matéria trabalhista. Então, dá para verificar que toda análise pobre parte sempre do senso comum. Então, o que eu quero demonstrar é que esta Constituição, ela inovou, não só em direitos formais, como em direitos materiais. Aqui tem, mais uma vez, a reprodução da igualdade perante a lei. Eu vou passar aqui. Extradição, que é um tema do professor Sérgio Santana. Na extradição, diz que nenhum alemão pode ser entregue a um governo estrangeiro por processo ou punição. Não havia distinção entre alemão nato ou naturalizado, que isso é uma discussão que vai muito posterior, enfim. A Constituição de 49, nenhum alemão pode ser extraditado ao estrangeiro. Através da legislação, pode-se adotar regulamento divergente para as extradições a um país membro da União Europeia ou a um tribunal internacional, desde que respeitados os princípios do Estado de Direito. Aqui houve digamos assim, uma ponderação, primeiro em razão de uma comunidade europeia, né, a possibilidade de uma extradição. E, em segundo lugar, o reconhecimento de um tribunal internacional. Ou seja, seria incoerente não submeter o alemão a um julgamento por uma corte internacional se a própria Alemanha é signatária, né, do Tribunal Penal Internacional. Mas aqui vem o pulo do gato e que a jurisprudência alemã trabalha muito sobre isso. É muito difícil a extradição de um alemão. Por quê? Desde que respeitados os princípios do Estado de Direito. Né? No Brasil, nós temos a possibilidade, né? Nós temos a previsão efetivamente da extradição, mas há também aí a possibilidade de extradição de brasileiros naturalizados, etc. Enfim, que é uma discussão que pertence mais aí ao campo do direito internacional. Liberdade de crença e de religião, tanto a Constituição de Weimar de 19 quanto a Constituição de 49, elas são efetivamente elásticas. Observe que a Constituição de Weimar tem 2 artigos dedicados à liberdade de crença. Ou seja, é algo muito interessante, porque tanto reconhece a Igreja como sociedade civil e reconhece um direito individual e um direito coletivo a expressar essa crença religiosa. Já em 19. Em 49, a liberdade de crença também ela é assegurada, como também a liberdade de associação. Então, há aqui uma junção entre respeito aos direitos individuais e respeito aos direitos políticos. Aqui está, e aqui eu dou um exemplo, a privação da liberdade. Então, segundo o Sérgio Moro, o nosso não, mas o ídolo de muitas pessoas, né? Não é meu ídolo, mas enfim, diz o seguinte: toda pessoa privada da sua liberdade deve, o mais tratar no dia seguinte, ser informada por qual autoridade a privação de liberdade foi ordenada, por que razões. 19 admite a prisão, mas a comunicação tem que ser em 24 horas da prisão. Estou falando de 19. A Constituição alemã, professor André, coloca sérias restrições à liberdade, à prisão temporária. Olha, aqui eu coloquei 4, acho que são uns 15. Bom, como a Constituição alemã é uma Constituição de 49, é uma Constituição subdesenvolvida, que não tem, obviamente, o paradigma de uma Constituição moderna, ela inflaciona o texto constitucional
com diversas exceções, inclusive a possibilidade de ser fiscalizado por meios de filmagem, etc, etc. Então, ela rejeita. A prisão temporária ou preventiva para os alemães é algo excepcional, segundo a Constituição alemã e segundo também desdobramento da própria jurisprudência da Corte Constitucional. Então, assim, Sérgio Moro não ficaria muito satisfeito com as 10 medidas contra a corrupção se ele lesse um pouco da Constituição alemã, que é... Eu diria que Sérgio Moro deveria ler a Constituição 19, porque já é um marco. A Constituição de 49 já é um exemplo de processo civilizatório. A condenação não pode ser feita. Bom, o domicílio como inviolável não é nenhuma das invenções alemãs, está lá na Idade Média, os ingleses criaram, mas a casa de todo alemão, para ele, é um lugar de asilo e é inviolável. Exceções podem ser estabelecidas por uma lei do Reich, que, na verdade, não houve tempo de regulamentar. A de 49, buscas podem ser ordenadas pelo juiz e, caso a demora implique em perigo, também pelos demais órgãos previstos na legislação e somente de forma nela estipulada. A Corte Constitucional também, alemã, estabeleceu inúmeras restrições, ou seja, a casa é absolutamente inviolável. A Constituição brasileira estabeleceu, seguindo essa linha, também um direito bem próximo. Bom, aqui, em 19 já diz, um ato só pode ser punido por uma lei estabelecida antes da sua comissão, ou seja, o princípio que não pode haver crime sem uma lei prévia que preveja. Em 19 e em 49, um fato somente pode ser punido se a punibilidade foi estabelecida por uma lei antes do seu cometimento. Isso está em 49 e também em 19 está em 49, e há uma legislação, viu, doutor André, uma legislação muito densa, que remete, a Constituição remete ao direito infraconstitucional, estabelecendo algumas exceções. Também não há novidade aqui. Bom, eu já vou terminar, enfim, queria citar mais, mas efetivamente o tempo não dá, mas vou citar ainda esses aqui. Em 19 já tem o segredo das cartas, dos correios, do telégrafo e do telefone é inviolável. Exceções só podem ser estabelecidas por meio do Reich. Aqui está os alemães sempre defenderam a questão do sigilo de correspondência, de comunicação, etc. Os alemães estabeleceram em 49 limitações na Constituição e no direito infraconstitucional, e a Corte Constitucional alemã também estabeleceu outras limitações. Ou seja, eu acho que um juiz que vazasse uma conversa depois do prazo estabelecido pela lei, eu acho que ele sofreria algum tipo de punição, porque a legislação, eu não sou criminalista, mas tive a coragem, a legislação alemã, ela poderia ser bastante implacável por alguém que desobedecesse a uma lei em termos de periodicidade daquele período em que a pessoa estaria ali sendo gravada. Isso no Brasil, atualmente, esse direito não se aplica ao Brasil, porque o Brasil é uma república excepcional, moderna. Isso é só para os alemães que são atrasados, que devem observar esse período em que o cidadão é grampeado, né? Então, assim, obviamente que, como o Brasil é um país muito avançado, é possível vazar informações por autorização de um juiz para toda a República, sem que nada aconteça, sem que o CNJ não faça absolutamente nada, sem nada acontecer. Mas isso, meus queridos alunos, isso só acontece em um país extremamente desenvolvido, como na Alemanha. Na Alemanha é possível um juiz deixar que uma conversa de investigados seja vazada, né? No Brasil isso não ocorre, estou falando de um país imaginário. Então, tudo aqui é muito imaginário. Bom,
Liberdade de opinião, falaria aqui 10 horas, há um tema interessantíssimo. O título da Constituição de 49 é Liberdade de Opinião, Arte e Ciência. É bem interessante aqui. É claro que na Alemanha há determinados incidentes, por exemplo, a Alemanha determina que faixas sejam retiradas das universidades, que palestras sejam proibidas. Desculpem, não é na Alemanha. Né? Isso ocorre num país extremamente desenvolvido, que é o Brasil, em que, efetivamente, a polícia, entre aspas, o poder de polícia do Estado invade determinadas universidades. Na Alemanha, isso é imperdoável. Imperdoável. Ou seja, a criminalização de quem obsta qualquer tipo de espetáculo, de arte, de opinião, é algo inacreditável. E eu gostaria de chamar a atenção dos estudiosos, dos alunos aqui, como a Suprema Corte alemã, ela conseguiu, ainda assim, ampliar os direitos fundamentais, alguns que não estão na Carta de 49. É uma coisa absurda. Quem puder abrir a Carta de 49 vai ter uma surpresa bem agradável. Bom, eu queria muito falar sobre a parte da vida em comum, que é uma parte fascinante, e também um pouco dos direitos sociais, enfim, econômicos e políticos, mas, infelizmente, não dá. E é claro que eu fiquei tão entusiasmado, por exemplo, que eu coloquei aqui a Constituição de Weimar, a Constituição de 49, a Constituição brasileira. Seria um próximo estudo aqui, professor André, colocar aqui os contributos à Constituição mexicana, né, a Constituição mexicana, e demonstrando como essas duas constituições, a 17 mexicana e a 19, elas imposicionaram. Chamar só para concluir, dizendo o seguinte, que a Suprema Corte alemã, a partir da década de 50, ela teve um papel fundamental na concretização desses direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, eles foram absorvidos pelo sistema espanhol, pelo direito espanhol, pelo direito português, principalmente pelo português, ou seja, quando nós não tínhamos acesso ao direito alemão, Canotilho, principalmente Canotilho, traduziu as principais obras dos alemães. Então, nós temos uma influência da Corte Constitucional alemã para o sistema, digamos assim, para o sistema espanhol, para o sistema português, e também uma grande influência, apesar de alguns não perceberem, para o sistema estadunidense. Apesar de ter havido grandes avanços, mediante imposições de atos de governo nos Estados Unidos, mas também da Corte americana, principalmente a partir da década de 70, com o Estatuto das Liberdades Públicas. E na Itália também houve forte influência. Nós também tivemos, a Constituição de 88, uma forte influência da Constituição de 49. Termino para dizer o seguinte, concluindo o seguinte, parabenizando o professor Sérgio Santana por essa ideia magnífica de fazer digamos assim, essa breve reflexão. Parabenizar a doutora Rita pelo apoio sempre incondicional e dizer o seguinte: não existe possibilidade de se ter um avanço civilizatório, como diz muito o ministro do Supremo Tribunal Federal e vota contra todos os avanços civilizatórios, são contradições do ser, sem estudar o direito comparado. Porque, a partir do direito comparado, nós conseguimos constatar dois pontos fundamentais. Primeiro, o conhecimento. Saímos do véu da ignorância, né? Saímos do senso comum. A coisa que eu odeio é o senso comum, a não ser que seja para tomar cerveja no bar. Mas em ambiente de academia, senso comum não pega. Então, eu acho o cacete, não tem que achar nada. Preciso saber, conhecer, pesquisar e estudar. A segunda constatação é triste. Vendo a Constituição de Weimar, vendo a Constituição de 49 alemã e vendo a nossa Constituição, nós podemos concluir que pouco avançamos. Pouco avançamos não na questão formal de proteção dos direitos fundamentais, mas pouco avançamos em efetividade. Eu fiz uma pergunta aqui. Quando surgiu o princípio da dignidade da pessoa humana? Surgiu na década de 50, num julgado da Corte Constitucional alemã, que estava efetivamente
com traumas de Hitler, da era do nazismo, mas, principalmente, o que se percebe nos diversos julgados da corte alemã é uma perspectiva de futuro. Perspectiva de futuro, de uma perspectiva de construção de um país. Foi a Corte Constitucional, com base nessa Constituição, que mudou a Alemanha, que é um dos países mais avançados em termos de garantias fundamentais de saúde, de educação, de respeito às diversidades. Ou seja, a Alemanha avançou, e avançou muito, a ponto de, efetivamente, ter aí uma comparação se os direitos ingleses foram mais aperfeiçoados do que os direitos alemães. Então, quando eu costumo dizer assim, eu sou um socialista que quero só o que os países liberais têm. Então, quero educação integral, eu quero uma justiça que possa responder às minhas demandas, eu quero ter uma saúde que eu possa entrar e receber assistência plena de saúde. Enfim, eu só quero aqui agora os direitos liberais clássicos, somente isso. Se nós tivermos, como temos na Inglaterra, como temos em toda a Alemanha, no sistema inglês, no sistema alemão, no sistema italiano, no sistema português. Minha filha mora em Portugal, já tem cidadania portuguesa, e ela se beneficia do sistema de saúde. O sistema de saúde lá é bom. Alguns têm planos de saúde, mas o sistema é bom e atende. Então, nossa perspectiva, finalizando, ao falar da Constituição de Weimar, é aspirar que esses direitos individuais, esses poucos que estão aqui, cheguem até nós. Seja mediante uma Corte Constitucional que dê efetividade a esses direitos, seja por uma nova cultura constitucional. Eu agradeço, desculpe eu ter ultrapassado o tempo, já tomando o tempo do Serginho, mas o Serginho já me conhece há mais de 20 anos, e convidá-los a lerem o texto de 19 e o texto de 49 e comparar. Aliás, eu não recomendo isso, porque vocês terão pesadelos. Se ficarem no 19, vão ter pesadelos e vão pensar que nós pouco conquistamos. Professor Sérgio Santana, a minha conclusão é que nós pouco conquistamos. Eu sou pessimista, porque não conseguimos dar efetividade a esses direitos individuais. Muito obrigado.